Fala pessoal, tranquilo? Bom, a gente vai agora fazer a correção da prova do último concurso de agente de trânsito do Eusébio, né? A gente vive aí uma realidade, uma perspectiva de um novo concurso, né? Já são mais de 10 anos desde a edição de um concurso, não que todos tenham entrado naquele ano, né? O processo ele se estendeu por alguns anos, mas nós temos uma última prova aplicada no ano de 2012 e aquela época a banca organizadora do concurso foi a Promunicípio, tá? A gente transcreveu aqui as questões, trouxemos aqui para a gente então fazer essa correção e já aproveitando o momento, né, para a gente fazer essa revisão de conteúdo já para quem está já nesse projeto aí, agente de trânsito do Eusébio, tá bom? Então vamos lá, questão, a gente obedeceu aqui exatamente como as questões apareceram lá na prova, e a questão de número 16, um único tipo de prova, tá? Ela diz exatamente o seguinte: de acordo com o CTB, e aí a gente tem que considerar a legislação à época, a gente vai fazer os comentários, tá bom? Sempre trazendo para o que nós temos na legislação hoje, tá? De acordo com o CTB, Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 97, analisa as afirmativas a seguir. A participação do município no sistema é definida a partir dos artigos 7º, incisos 3 e 4 e artigo 8º. Inciso 2. O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo número 7, inseriu os municípios no Sistema Nacional de Trânsito, atribuindo-lhes responsabilidades para a gestão do trânsito. No seu artigo 24, o CTB define a competência dos municípios com relação ao planejamento, projeto, regulamentação e operação do trânsito de veículos, de pedestres e de animais, policiamento ostensivo de trânsito, controle viário, programa de educação, promoção e desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, entre outros. E o inciso 4 aqui diz que o artigo 16 do CTB ressalta a não obrigatoriedade de funcionamento da Junta Administrativa de Recursos de Infração junto a cada órgão de trânsito. Bom, essa leitura aqui, né, tem uma que ela salta muito aos olhos, que é exatamente esse inciso 4, essa afirmativa 4, quando fala que não existe obrigatoriedade de funcionamento da JARE. Como assim, né? Como é que não existe? Na verdade, ela é obrigatória, né? Então, a junta, ela deve funcionar junto a cada órgão de trânsito, porque ela tem justamente essa responsabilidade de analisar os recursos interpostos pelos infratores. Então, aqui eu não tenho uma afirmativa verdadeira. Aí, vamos lá, o inciso diz que a participação é definida no artigo 7, no artigo 7 nós temos os integrantes do SNT, e no artigo 8º fala que estados e municípios, né, trabalharão a questão da circunscrição. Isso é verdade, tá bom? CTB no artigo 7º inseriu os municípios no SNT, atribuindo-lhes responsabilidades para a gestão. Obviamente que essas competências elas vão aparecer lá no artigo 24, conforme fala aí o inciso número 3, tá bom? Então a gente tem aqui como itens verdadeiro o 1, o 2 e o 3, e a gente marca então como gabarito dessa questão 16, a letra C, itens 1, 2 e 3 estão afirmativas corretas, tá bom? Muito bem. Questão de número 17. De acordo com a legislação de trânsito vigente, os órgãos e entidades da União, dos Estados, do DF e dos municípios pertencentes ao SNT estão designados a exceto. Vamos lá. Ele está falando aqui o que é competência comum, né? União, Estado, DF e município. Tá? Credenciar serviço de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas ao serviço de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Coletar dados estatísticos, elaborar estudos sobre acidentes de trânsito, né? Hoje a gente já utiliza a expressão sinistro e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando ao órgão rodoviário federal.
fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio quando solicitadas ações específicas dos órgãos ambientais. Letra D, organizar, executar e manter serviços de registro, cadastro, controle e fiscalização de armas, munições explosivos, expedir licenças para respectivas aquisições e postes na forma de legislação pertinente. Eita, isso aqui foge da legislação de trânsito, né? Executar a fiscalização de trânsito, atuar, aplicar penalidade de advertência por escrito e ainda as multas, medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Ele não foi específico, né? Dizendo qual seria órgão executivo de trânsito ou rodoviário, uma questão que carecia de uma melhor elaboração, mas a gente tem aqui, de forma muito grosseira, um conteúdo fora, né, da legislação de trânsito, quando fala aqui sobre registro, cadastro, controle e fiscalização de armas. Né? Bom, acho que poderia ter se trabalhado melhor tanto conteúdo que a gente tem, mas gabarito aí, letra D. Questão de número 18, vamos lá. As questões aqui, elas tentam cansar o candidato, né? Eu vou ter um texto aqui, e o texto diz o seguinte: trânsito, campanhas de educação, pouco adianta encher as ruas da cidade, modernos equipamentos de controle de tráfego, se o condutor continua a desrespeitar as regras de trânsito. Maria Paula de Salvo, campanha de educação. Pouco adianta encher as ruas da cidade, modernos equipamentos de controle de tráfego, se o condutor continua a desrespeitar as regras de trânsito. Temos aqui uma repetição aqui do texto. Uma das soluções para mudar o comportamento de quem está ao volante são as campanhas educativas. Quando bem feitas, são um investimento barato, duradouro e efetivo, porque acabam com práticas que comprometem a segurança e pioram o tráfego, diz a pedagoga Nereide Tolentino, especialista em educação de trânsito e coordenadora do projeto Transitando. Há 2 anos ela apresentou à CET, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, um programa para inserir conceitos de segurança no trânsito em disciplinas do ensino médio em 50 escolas estaduais da cidade ao custo de R$500 mil em 3 anos. O fragmento de texto acima é parte de uma notícia que se relaciona. Então, você tem aqui um texto, né? Onde você vai tentar fazer o traço comparativo, né, da importância que existe da educação, tá? Não que ela se contraponha à fiscalização, na verdade ambas devem acontecer, mas só a fiscalização não funciona, só a educação não funciona, eu preciso ter as duas frentes trabalhando, além de uma engenharia otimizada, tá? Então aqui ele vai se relacionar, o texto aqui trabalhado vai se relacionar com a causa final do Sistema Nacional de Trânsito, um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, a formação de um dos órgãos básicos do SNT, a uma consequência do SNT ao principal objetivo do SNT. E a gente olha lá para o artigo 6º do CTB, a gente vai encontrar exatamente lá os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, e entre eles a gente vai encontrar a educação, que, conforme o próprio CTB, constitui dever prioritário dos órgãos e entidades integrantes do SNT. Então, a educação, ela é dever prioritário e ela é objetivo do Sistema Nacional de Trânsito, tá certo? Ela não deve substituir a fiscalização, porque apesar do texto trazer, né, uma espécie de diminuição, porque pouco adianta encher as ruas da cidade, modernos equipamentos e controle se o condutor continua a desrespeitar, porque a questão aqui é educacional, né? A fiscalização não consegue estar em todos os locais, mas se eu tenho condutores conscientes que foram educados, então eu vou conseguir minimizar essa questão da convivência social. Beleza? Então, gabarito da 18, a educação é o objetivo básico do SNT, conforme está lá no artigo 6º do CTB. Beleza? Questão de número 19. Estabelecer as normas regulamentares referidas no
Código Nacional, o Código Nacional aqui, era o antigo, né? Era o de 66, tá bom? Já virou CTB. E as diretrizes da Política Nacional de Trânsito é competência específica. Bom, quem estabelece norma regulamentar, a gente sabe muito bem que é o CONTRAN, porque é o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do sistema, tá certo? Então, a Política Nacional de Trânsito não deixa de ser uma de suas competências, né? Essa regulamentação, ok? Tranquilo? Bem fácil essa aqui, né? Questão de número 20, o que é que nós temos aqui? Ocorrendo infrações de trânsito previstas no CTB, aqui acertou, né? Ou nas resoluções, se bem que aqui já merece uma observação, né? A resolução, ela não tem poder para criar infração, tanto é que o CTB sofreu uma declaração de inconstitucionalidade em um dispositivo específico lá no artigo 161, e o STF declarou então o trecho do CTB inconstitucional na medida em que uma resolução ela não tem força de lei e não pode inovar no ordenamento jurídico. Então, o que eu posso ter como resolução regulamentando o CTB é criar procedimento, tá bom? Beleza? A resolução, na verdade, ela aponta para uma infração que está prevista no código, tá? Então, vamos lá. Ocorrendo infração de trânsito, será lavrado auto de infração que constará todos os fatos relativos à infração. Toda infração de trânsito cometida, em que seja lavrado o auto de infração de trânsito, a autoridade de trânsito competente julgará a consistência desse auto e aplicará as penalidades cabíveis, caso o mesmo não seja considerado insubsistente, irregular, ou se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. 30 dias entre a lavratura do auto de infração e a expedição da notificação. Independentemente da situação anterior, todas as penalidades impostas ao infrator pela autoridade de trânsito admitem recurso e, para tanto, existe um determinado órgão que julgará em primeira instância os recursos interpostos pelos infratores. A gente até comentou na outra questão, né? Que existe um órgão que funciona junto aos órgãos fiscalizadores que é responsável pela análise desses recursos, porque é um direito constitucional, direito contraditório da ampla defesa dentro do processo administrativo. E esse órgão, ele se chama Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a nossa famosa JARE. Ela é o órgão julgador de primeira instância, tá certo? O CETRAN é o órgão julgador de segunda instância, tá? Então aqui a gente tem como gabarito questão bem longa, né? Ela tenta de fato realmente cansar, mas é uma pergunta bem simples, né? Quem é o órgão julgador de primeira instância? São as juntas administrativas de recursos e infrações JARES. Beleza? Show de bola, questão 20, letra E. Vamos para a questão de número 21. Vamos lá. Então, analise as afirmativas a respeito do artigo 29, de novo, Código Nacional de Trânsito, que trata do trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação. Vamos lá. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita exclusivamente pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar. A gente sabe que a regra da ultrapassagem é pela esquerda, mas admite-se uma exceção, e essa exceção é quando o veículo da frente sinalizar que vai entrar à esquerda, então eu poderia ultrapassá-lo pela direita. Tá? Então, quando ele fala exclusivamente, ele está tirando aqui qualquer tipo de exceção e acaba sendo um equívoco. Tá? Então, falso. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Opa, aqui está certo. 3. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de menor porte. Opa, menor não, maior porte, né? Então, na direita, os mais lentos de maior porte, na da esquerda, os mais rápidos e ultrapassagens. Então, a 3 aqui está falsa. 4.
Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação e conduta. Isso também está correto. Então está certo aqui os itens 2 e 4 e a gente marca então o gabarito, a letra D. Tranquilo? Bem tranquila também. Normas Gerais de Circulação e Conduta, capítulo 3 do CTB. Vamos para a questão de número 22. Leia e avalie. Ambulância que atendia evento esportivo é multada no centro de Porto Alegre. Veículo da empresa Transul estava na área de embarque e desembarque do Hotel Everest Letícia Costa Especial. Uma ambulância que prestava serviço para a Copa Brasil de Esgrima em cadeira de rodas 2011 foi multada na área de embarque e desembarque do Hotel Everest, da Duque de Caxias, 1361. O veículo estava no local para atender os possíveis ferimentos dos atletas, mas não escapou de ser multado às 10h55 pela EPTC. Segundo o motorista da ambulância, Michel dos Santos, a EPTC disse que avisou no hotel que o veículo deveria ser retirado, mas ele não recebeu essa informação, senão teria retirado. O campeonato começou ontem, a ambulância permaneceu o dia todo no local para prestar socorro, sem nenhum órgão de trânsito intervir. Estão corretas as afirmações somente em... Vamos lá, vamos analisar essas afirmações. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam sem ressalvas de livre circulação, estacionamento e parada. O problema aqui é esse sem ressalvas, né? Os veículos de emergência, que são exatamente esses aqui listados, né? Socorro de incêndio, salvamento, que são os bombeiros, polícia, fiscalização, operação de trânsito e ambulância, gozam de prioridade de trânsito, né? Livre circulação, estacionamento e parada, quando a prestação de serviço policialmente ostensivo ou preservação da ordem pública, porque esse dispositivo ele sofreu alteração desde a época em que a prova foi aplicada. Mas à luz, né, do que nós temos na legislação atual, a gente está fazendo esses comentários. Mas esses sem ressalvas aqui, ele não se aplica, né? Porque eles têm livre circulação, estacionamento e parada, desde que estejam, né, em serviço de urgência, policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública. Aí eles vão ter livre circulação, estacionamento e parada, tá? Deixar de manter ligado nas situações de atendimento de emergência o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de socorro e das ambulâncias, ainda que parados, gera infração média. Bom, só voltar aqui para a gente lembrar que a questão está pedindo o que é que está correto, né? Qual é a afirmação correta? É o que ele quer. E aí a gente vai encontrar aqui nessa letra B uma informação correta, porque é infração prevista no CTB deixar de manter ligado nas situações de atendimento. Então imagina que o veículo de emergência ele está em situação de urgência e naquela situação ele deixa de manter ligado o sistema de iluminação vermelha intermitente, que na verdade hoje nem é mais vermelha, né? Ele não necessariamente, porque pode ser azul também, então esse termo vermelho foi retirado. E olha só que ele está falando do sistema de iluminação intermitente, não está falando da sirene, né? Porque a sirene ela só se aplica na parada e na circulação. No estacionamento não deve acontecer. Tá? Então, é infração média, deixar de manter ligado é infração, e aí é o gabarito da questão, exatamente a letra B. Tá bom? Vou aproveitar aqui para comentar aqui os outros itens C e D, que fala que quando os dispositivos de ambulância estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da direita. Na verdade, a regra fala a faixa da esquerda, tá bom? Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão atravessar a via mais rápido. Na verdade, eles não deverão atravessar, mas eles deverão se abster e só passar depois que o veículo tiver feito então a passagem pelo local.
O uso de dispositivos de alarme sonoro de iluminação vermelha intermitente deverá ocorrer sempre que o veículo estiver em circulação. Não é porque o veículo está em circulação que deve acontecer o acionamento do dispositivo, somente quando da efetiva prestação do serviço, tá bom? Então, por isso que o gabarito, mais uma vez, é a letra B na questão de número 22, beleza? Vamos para a questão de número 23. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste CTB e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas algumas penalidades. Sendo assim, em concordância com a lei, os órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios têm poder para aplicar dentre as penalidades abaixo. Bom, que penalidade pode ser aplicada pela autoridade de trânsito do município? Tá? Lá, advertência por escrito, sim, inclusive tivemos mudança na lei, né? Não existe mais a análise subjetiva. Preenchidos os critérios objetivos, deve ser feita a substituição. A grande discussão que existe hoje é se deve haver solicitação ou deve ser de ofício. Tá bom? Mas, uma vez preenchidos os requisitos, deve haver a substituição. Penalidade de multa, que é comum a todas as infrações de trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês, porque à época nós não tínhamos a previsão da suspensão do direito de dirigir como uma penalidade aplicada pelo município. Mas desde o último dia 1º de janeiro, os municípios passaram a ser competentes para aplicar a suspensão naquelas infrações que prevêem de forma específica que são fiscalizadas pelo município, tá bom? Nessa época aqui não havia previsão, por isso que ele não considerou. Por isso que o gabarito dessa questão de número 23 é a letra A, e ele considera tão somente a advertência por escrito e a multa como possível de ser aplicada pela autoridade municipal, porque a suspensão ainda não tinha chegado no rol de competências do município, mas hoje ela já, apesar de na prática ainda não estar acontecendo, mas ela já é uma possibilidade somente naquelas suspensões específicas, tá bom? Cassação da CNH, isso é competência do Estado, DETRAN. Cassação da permissão também, e frequência também é competência do Estado. Naquela época somente advertência e multa, hoje com essas observações que a gente colocou aqui para suspensão do direito de dirigir, tá bom? Já está previsto na lei desde 1º de janeiro de 2024, mas na prática ainda não está acontecendo. Mas para efeito de prova é competência do município, as específicas. A suspensão por pontos, ela continua sendo de competência do DETRAN. Beleza? Gabarito 23, então, ficou por conta aí da letra A. Show!